Oi, Pirô. Como é que Léo, você tudo bem? tá? Tô Tudo e bem, você? tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, que delícia, hein? É isso aí. Sabe Bora uma lá, coisa que, papo. é, sabe uma coisa que eu queria comentar contigo? Não sei se eu já É. comentei anteriormente, mas uma das coisas que me chamaram bastante a atenção do seu curso e que me cativou bastante foi aquele formato onde todo o áudio, ele de alguma forma ele é transcrito, a tua imagem aparece também em algumas frases de efeito que acaba fortalecendo tua fala. Eu gostei muito desse formato e acho que isso pode ajudar bastante as pessoas que fizerem seu curso. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente falou na semana passada, nós falamos bastante sobre o sentido da vida, mudança de mindset e tudo mais, de mentalidade, e tem uma frase aqui, aliás, são duas frases que eu gostaria de ler, se você me permite, na íntegra, Uhum. e faz bastante sentido para esse nosso bate-papo de hoje. Posso ler? Beleza. Esse recurso dá um reforço positivo, né? Assim, ajuda Sim. a fixar alguns conceitos, né? Acho que É, realmente e além de tudo, fica mais agradável, né? Fica mais, sei lá, mais pessoal, mais agradável, acho que essa é a palavra. é. Enfim, desde que ajude a fixar conceito, acho Tá que valendo, né? valendo, que bom, de alguma forma, se você pegou um trecho aí que você acha que vale a pena reler, é sinal de que alguma coisa já serviu para isso, né? Já serviu para te chamar atenção. Então, acho que realmente foi uma característica que a gente incorporou no curso aí que tenho recebido bastante feedback que agrega valor, né? Legal. Mas Eu vai vou lá, ler eu estou aqui. te interrompendo. Então vamos lá. Para mudar o comportamento de um grupo social, é preciso mudar a mentalidade de um percentual relevante de pessoas, especialmente de quem está disposto a influenciar o seu microcosmo e expandir continuamente ao alcance da sua influência. Mas, evidentemente, a mudança precisa começar por alguém. Por quem? Por você. E se você pode mudar uma mente, você pode mudar o mundo. Comece pela sua. Faça upgrade da sua mente, mude o seu modelo mental, de combativo para colaborativo. Essa é a frase e eu venho com uma pergunta na sequência. Por que agora? Por que mudar? Por que esse upgrade você fala disso agora? É porque eu acho que a gente está num momento de disrupção gigantesca, assim. Eu acho que o momento é tão histórico quanto foi o invento da prensa de Gutenberg em 1439, se não me falha a memória, assim, 1400 e alguma coisa. Por que eu citei Gutenberg? Porque eu considero Gutenberg o pai da TI, né? Da tecnologia da informação. A partir daquele momento, a gente tem uma nova realidade de mundo, né? Então, eu acho que agora a gente está vivendo algo dessa dimensão, mas não por uma invenção tão disruptiva quanto foi a prensa, que viabilizou, né, a produção dos livros, e, enfim, democratizou o acesso ao conhecimento e tal, mas pela fusão contínua de tecnologias disruptivas. Combinação de duas, três tecnologias disruptivas se tornou a característica do século XXI. E é por isso que eu acho que isso exige um novo tipo de mentalidade. A gente, meio que depois de tanto tempo da história da humanidade, a gente volta para a era da abundância. Acho que antes de surgir, antes da Revolução Agrícola, 10 mil anos atrás, o estilo de vida do ser humano, nômade, coletor, caçador e tal, era se organizar em tribos, muito parecido com as tribos indígenas, viviam pautados pela lógica da abundância e não pela lógica da escassez. A partir da Revolução Agrícola, começam a se organizar as cidades, os estados, né, os governos, e aí a gente começa a entrar numa lógica de competição, de produzir, de gerar excedente, esse excedente gerar poder, e o mundo mergulhou numa era, numa, vamos dizer assim, numa subida rumo a um progresso
que, de repente, quando chega o século XX, o século já começou com coisas como, por exemplo, o advento do avião, enfim, foi o século da industrialização, né? A gente atravessou o século XX com uma mentalidade altamente competitiva, né? As empresas que ganharam protagonismo, que chegaram ao final do século XX como as grandes marcas do mercado, não foram necessariamente as mais inovadoras, nem as mais sustentáveis. Eram as mais competitivas, as mais agressivas do ponto de vista de relação com o mercado, né? O Naquele McDonald's, momento né? fazia sentido ser assim, né? Uhum. Deixou seu legado, né? Eu acho que essa industrialização tão acelerada aí ao longo do século XX, ela viabilizou que hoje, no século XXI, a gente esteja produzindo tecnologias tão disruptivas como a que a gente está produzindo, como que a humanidade está produzindo. E a fusão dessas tecnologias está criando janelas aí de disrupção. Então, a gente tem na primeira década a soma de internet móvel com smartphone e rede social, colocando aí um triângulo de tecnologias disruptivas, abrindo uma janela para uma realidade de conexão social virtual. Isso é uma coisa que a humanidade não estava preparada para isso. Pensa, muito. Quando começaram a surgir as redes sociais em 2004, 5, 6. 2007, 2008, a gente tem iPhone e Android surgindo. Em 2010, banda larga móvel virando realidade na maioria dos países. Tal. Em muito pouco tempo, você pega em menos de uma década, a gente criou uma realidade que não existia. Essa conexão Uma social. grande explosão tecnológica, né? Acho que essa é a verdade. Foi um vulcão que estava em erupção e, de repente, essa explosão tecnológica que fez toda a diferença. Aliás, está fazendo, né? Uhum. E toda mudança de cenário tecnológico gera uma mudança de cenário comportamental. E essa Sim, mudança de cenário comportamental, ela está trazendo uma série de efeitos colaterais negativos também. Está começando a criar uma epidemia de ansiedade, está começando a aumentar aí problemas relacionados à depressão, suicídio, enfim. Então a gente tem aí um cenário tecnológico que está se desdobrando num cenário comportamental que tem uma série de benefícios, né? Educação à sim. distância, enfim, tem uma série de coisas boas que derivaram desse avanço tecnológico, mas tem também uma série de consequências que precisam ser endereçadas e que eu acredito que vão ser mais bem endereçadas por um tipo de mentalidade mais inclusiva, por um tipo de mentalidade mais colaborativa, não tão combativa como a gente como a gente herdou da era industrial, dessa era da competição desenfreada, onde para um ganhar o outro precisa perder. Isso era tão Perfeito. aceitável na nossa cultura que uma das frases que eu acho das mais bizarras do século XX, tirando frases de guerra enfim, coisas mais trágicas, mas assim, pensando em mercado, é uma frase do Ray Kroc, que é um sujeito que conseguiu, em 1955, se tornar o fundador do McDonald's, empresa que tinha sido fundada em 1940 pelos irmãos McDonald. Então, assim, a frase desse sujeito não é bem uma frase, assim, era uma resposta que ele deu para um repórter que se tornou emblemática, famosa, que marcou uma época, que acho que o repórter perguntou mais ou menos para ele o que fazer diante de um concorrente que está se afogando? E a resposta foi colocar uma mangueira na boca dele. Então, assim, é essa mentalidade que o ajudou a fazer com que a marca crescesse na velocidade que cresceu. Então, eu acho que o mundo não suporta mais isso. Essa hiperconexão que a gente vive hoje, essa conexão social virtual constante, enfim, a realidade que a gente vive no século XXI e as diversas tecnologias que estão estourando por aí já não permitem, já não conseguem mais suportar uma mente tão combativa, tão competitiva. Eu acho que cada vez mais a gente tem que parar de falar em diferencial competitivo e começar a falar em atributo colaborativo, como co-criar, como conectar, como juntar os pontos
a fim de criar uma sociedade mais sustentável, desde o nosso microcosmos, dentro de uma área que você, de repente, é responsável numa empresa, até pensando o planeta mesmo. Então, eu falei agora há pouco dessas 3 tecnologias que criaram a conexão social virtual. Estou falando de um passado já, estou falando aí de primeira década. A segunda década do século XXI, ela soma a conexão remota, né? E quando eu estou falando de conexão remota, eu estou falando não só de internet móvel, mas GPS, enfim, todo tipo de tecnologia que viabiliza aí a conexão remota, com outras 2 tecnologias, que é a inteligência artificial e robótica, e aí você começa a ter veículos autônomos, máquinas autônomas, né, que vão gerar um impacto monumental no mercado de trabalho. Atividades repetitivas e pesadas, do ponto de vista de força física, vão ser cada vez mais ocupadas por máquinas autônomas. Então, o ser humano precisa se reinventar, ocupar o seu espaço de endereçar questões que exigem mais humanidade, que é própria do humano, que tem essa sensibilidade, que tem a capacidade de entender o sofrimento, porque sofre, né? Uma inteligência artificial não sofre, a gente está desenvolvendo a inteligência artificial, não a consciência artificial. Então, a inteligência artificial, por mais sofisticada que seja, ela não sofre. E aí, evidentemente, vai ser mais difícil empatizar com quem sofre, né? Então, a gente que está submetida, nossa consciência que está submetida a um organismo biológico, rico em oportunidades para gerar dor e sofrimento, tem tudo para entender melhor o sofrimento dos outros. Como, por exemplo, achar inadmissível quando 1 em cada 4 habitantes do nosso país viva no nível da miséria para baixo. Então, assim, são essas questões que precisam ser endereçadas. Esse é um exemplo de questões que precisam ser endereçadas e que vão ser endereçadas por pessoas que sejam mais focadas, criativas e colaborativas. Porque é esse processo de organizar a mente para ter uma mente mais focada, de estar blindado para essa explosão tecnológica, blindado no bom sentido, no sentido de que eu uso o meu smartphone e não o meu smartphone me usa, que vai fazer com que eu consiga desenvolver o potencial criativo. A gente falou há uns papos atrás aí sobre a questão da descoberta do fogo, né? Da descoberta do fogo não, né? Do domínio do fogo. Quando o ser humano dominou o fogo, ele se tornou muito mais criativo, começou a desenvolver ferramentas que viabilizaram um novo estilo de vida, que fizeram com que o ser humano deixasse de ser a presa para se tornar o criador, né? A gente passou a criar ferramentas e a mais sofisticada que o ser humano criou até hoje, eu acho que é o smartphone. Mas... Sim, também acho que smartphone é uma grande descoberta, e você cita também no seu curso que tem uma preocupação, que talvez seja um efeito colateral, que isso tudo foi desmocratizando uma série de coisas. A gente pensa na medicina, na evolução da medicina, que o robô ele pode ser muito mais preciso do que uma mão humana, por exemplo, dentro desse conceito, mas que também nós podemos ser, de uma forma a gente fica um pouco vulnerável, podemos ser hackeados. Quando você cita isso no seu curso, eu fiquei, de fato, pensando nessa situação. Como que a gente pode viver numa balança, num equilíbrio dessas 2 situações, desse efeito colateral, né? Porque é algo que também é algo que a gente tem que pensar, que são sempre os efeitos colaterais das grandes evoluções, das grandes tecnologias aí que vêm pela frente. Na verdade, a gente nem sabe o que vem pela frente, né? Não dá nem para medir isso, né? a gente tem algumas pistas, né, Léo? Eu falei aí sobre a questão da hiperconexão, e aí quando você soma a conexão remota com inteligência artificial e biotecnologia, você vai criar novas perspectivas que, assim como o smartphone tem seu paradoxo, por um lado é uma ferramenta fantástica, está tudo lá,
A gente tem lá GPS, a gente tem lá ferramentas de comunicação fantásticas, enfim, está tudo lá. Faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Uhum. Mas tem também o outro lado da moeda, tem o aspecto de ser um predador do nosso sistema cognitivo, de minar a nossa capacidade de nos concentrar e, consequentemente, ser mais criativos e mais colaborativos. Da mesma forma, essas novas tecnologias que vêm por aí, eu peguei o exemplo aí de fundir conexão remota com inteligência artificial e biotecnologia, vão ter os dois lados da moeda. Por um lado, a gente vai ter uma perspectiva de democratizar o acesso a uma medicina preventiva que vai literalmente estar na palma da mão. A gente vai, através do smartphone, através de smartwatch, enfim, medir batimento cardíaco e poder gerar diagnósticos preventivos e tal. Ótimo, ok? Mas tem um outro lado dessa moeda que vai nos tornar muito mais hackeáveis do que, se é que já existe essa compreensão de que somos hackeáveis, agora a gente vai se tornar hackeável num nível parecido com o que é o nosso smartphone, parecido com o nível que é o nosso PC, nosso computador pessoal. Porque você vai começar a ter seus sinais vitais e outras informações, desde preferência sexual baseada em movimento de globo ocular, enfim, você vai ter um monte de informações que vão te tornar hackeáveis e, portanto, mais fácil de ser manipulado. Falar, mas há muito tempo a gente é manipulado com propaganda, com, enfim, programas de televisão, tal. Ok, só que agora de uma forma muito mais invasiva. Por isso que eu prego tanto a ideia da meditação diária com base na respiração consciente, porque é o antídoto. Se somos hackeáveis, eu acredito que o antivírus é esse autoconhecimento profundo, é olhar para dentro, é observar seus pensamentos, observar seus sentimentos diariamente, a cada 24 horas, como uma higiene mental tão importante quanto o banho, que é uma higiene física. Então, assim, acho que é isso que vai fazer a diferença, que vai nos ajudar a ter uma mente mais focada. E a mente mais focada, assim como na época dos homens das cavernas, o fogo foi a forma de conseguir se concentrar e, consequentemente, ser mais criativo, a gente vai conseguir uma mentalidade mais colaborativa. Eu acho que é essa estrutura que não é tão simples, não é tão intuitiva, que nem todo mundo está atento a isso, mas que eu acho que é o que faz a virada, entendeu? Quando você entende que você pode conseguir a melhor opção, que a melhor opção pode ser uma opção que você vai conseguir através da colaboração e não do combate, da competição. O que eu quero dizer com isso? Estou falando assim, quem tem uma mentalidade combativa acredita que o melhor negócio é aquele que você vai conseguir esfolar ao máximo o seu fornecedor. Ah, o cara está vendendo por 100, eu quero pagar 99, eu quero pagar 90, eu quero pagar... O cara, às vezes, não sabe nem por que está esfolando. Ele tem a disponibilidade daquele recurso, o cara quer vender por tanto, ele pode pagar tanto, mas pô, ele vai reclamar com o subordinado dele se pagou o que o cara está pedindo sem conseguir esfolar alguma coisa. Essa mentalidade, numa realidade de abundância, como a gente vive hoje, de abundância tecnológica, né? Estou falando, evidentemente, ela não faz mais sentido, né? É muito mais vantajoso que você junte dois problemas para criar uma solução. Dá um exemplo bobo aqui, vai. Você, de repente, está precisando de um espaço físico e aí, em vez de você ficar procurando o aluguel mais barato para ter aquele espaço físico, você encontra dentro, sei lá, da universidade, da escola, de uma instituição que já existe, um espaço que tem lá o seu momento de ociosidade, e você vai usar esse espaço em contrapartida, você vai agregar algum valor ali naquele campus, enfim. Estou dando um exemplo de uma solução que a gente desenvolveu para a nossa empresa. Então, é totalmente colaborativa, né? a gente agregou valor, né, Hum. o parceiro que hospedou a gente ganhou com a nossa presença, a gente reduziu o custo, enfim,
essa mentalidade colaborativa, ela deriva de uma mentalidade criativa. A gente criou uma solução ganha-ganha, que deriva de uma mentalidade focada. Então, é nesse sentido que eu falo que aí é onde o jogo começa. Se eu falar para você, você desenvolva uma mentalidade colaborativa e não te der nenhuma pista de como você vai chegar lá, provavelmente isso vai ser desanimador. Se eu te dou essa pista de que vem de uma mentalidade criativa, e aí muito ancorado naquela situação da descoberta do fogo, que é quando a gente elimina as distrações, e naquela época do Homem das Cavernas, os sinais visuais e sonoros vinham dos predadores. Hoje, os sinais visuais e sonoros vêm do nosso inseparável smartphone. Então, assim, Exato. quando você elimina essa interferência e consegue se concentrar, quando você desliga os inputs dos 5 sentidos, né? Fecha os olhos, fica num local silencioso e tal, você começa a observar o que se passa na cabeça da pessoa mais importante da vida, que é você. Né? A história da coloque a máscara em você primeiro e depois na pessoa dependente, na criança ou no idoso que esteja ao seu lado. Então, assim, não tem como você ser útil para a sociedade se você não cuidar primeiro de você. E aí, acho que até fecha essa nossa prosa aqui, acho que antes da gente emendar em uma próxima conversa, eu gostaria de fechar esse raciocínio, porque muita gente embala na questão de querer evoluir, a pessoa já entendeu o jogo, já percebeu que o progresso material faz parte da viagem da vida, mas que não é isso que é o mais importante. Quando você chegar no fim da vida e olhar para trás, o que vai importar é o que você se transformou e não o que você conquistou. Então, assim, a pessoa já entendeu que a evolução é o sentido da vida, aprender a evoluir do ponto de vista moral, intelectual, né? Intelectual no sentido de verdadeiro falso, moral no sentido de certo e errado, né? Tão simples quanto isso, né? A pessoa, de repente, já está nessa página, mas ainda não percebeu que a felicidade é a outra face dessa moeda, que são 2 pedais da mesma bicicleta. A gente pode evoluir e ser feliz. Aliás, a gente pode não, a gente deve. Talvez esse seja o grande sentido da vida, aprender a evoluir com felicidade, né? Então, acho que esse é o gancho para a gente cortar, né? Já que a gente está com esse objetivo de tentar fazer uns papos que caibam dentro do universo aí de 20 e poucos minutos, né? Acho que é essa a conclusão que eu traria para esse nosso papo de hoje, sabe? Organize a sua mente, que você tem mais chance de conseguir evoluir com felicidade. Virou um excelente fechamento para o nosso bate-papo. Até a próxima. Valeu, Léo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.